Muito bem, a paz do Senhor Jesus e o amor da Virgem Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo da sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. O irmão Fábio vai aparecer outra vez com os comentários para refutar. Não, hoje não. Nós mostramos coisas aqui repugnantes das heresias para refutar, mas eu quero mostrar aqui do nosso irmão, você está vendo aqui o comentário ao meu lado, ó. Ele perguntou para mim assim: irmão, avalie essas argumentações, esse texto, e me dê uma resposta clara. Meu querido, amado irmão, aqui está o nome dele aqui em cima, né? João Batista. Ele escreveu nesse canal esses dias, né? Nos encontrou e nós trocamos, né, desde então, várias mensagens apologéticas. Tem outra mensagem apologética dele aqui que eu vou falar uma coisa. E eu pedi a autorização desse nosso irmão para que eu pudesse fazer esse vídeo. Eu vou mostrar na Bíblia as argumentações extraordinárias sobre quem? Ele coloca assim, você está vendo aí, ó, vamos lá. Ele coloca assim, esse é um vídeo meu que está com, se eu não estou enganado, com cerca de 5.000 visualizações. Resposta de um ex-protestante para os protestantes. Esse vídeo aqui é de 5 meses, de 9 meses atrás. E ele tem vários comentários. Aqui tem comentários de protestantes, aqui tem comentários de todo tipo, até de espírita tem comentário nesse vídeo aqui. E aí o nosso irmão João Batista, né? Ele pediu para que eu pudesse avaliar essa... E nós vamos avaliar nesse vídeo, ao vivo não, né? Nesse vídeo, estou aqui com a Bíblia na mão, para nós pegarmos as citações bíblicas. Ele continua assim, vamos ao texto. Bom dia, meu irmão. Será que você pode avaliar essa argumentação bíblica que defende a intercessão dos santos? A intercessão dos santos estão de forma clara na Bíblia, pois os santos e santas, juntamente com Maria Santíssima, estão nos céus, unidos a Cristo, em um só Espírito. Vamos ver, vamos acompanhar na Bíblia. Muito bem, deixa eu. Isso, muito bem. Em um só Espírito. 1 Coríntios 6, 17. Vai ser prático para nós acompanharmos o vídeo, né? Vamos lá. Ele pede para nós avaliarmos 1 Coríntios 6, 17. Vamos lá. 6, 17. Diz assim as Sagradas Escrituras. Diz assim: pelo contrário, quem se unir ao Senhor, torna-se com ele um só Espírito. Meu querido irmão, quando eu vi essa argumentação, eu vi que essa argumentação ela era perfeita, não é? Ela era perfeita. Eu já vi, eu não sei se é a autoria do nosso irmão que colocou aqui, João Batista, mas eu já vi essa argumentação num site. Se não for essa, mas é muito idêntica a essa. E eu acompanhei, peguei vários versos sobre a questão dos santos também, num site, no Google, né? E nós estamos vendo aqui que foi exatamente isso que São Paulo disse, que quando nós estivermos junto com ele na eternidade, seremos como ele o é. Olha a argumentação perfeita, né? E eu creio que isso vai ser de grande ajuda, né, na tua formação católica. Esse vídeo aqui é de formação católica sobre os santos e a Virgem Maria e a intercessão. Continua. Intercedendo por nós, que formamos o corpo de Cristo. Colossenses 1,18. O que aqui está escrito em Colossenses 1,18? Colossenses 1,18 está escrito, não é? Ele é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Então veja, Jesus é a cabeça, o corpo é a igreja. Né? Perfeito, intercedendo por nós, que formamos o corpo de Cristo. Né? E 1 Coríntios 12, 12, a versículo 12 a 13, diz que pelo batismo
nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. Veja a argumentação. Perfeita essa argumentação aqui. Maravilhosa essa apologética aqui. Isso é uma apologética extraordinária, de grandes apologéticas, não é de coisa pequena não. Vai vendo, como diz o outro aqui no Nordeste. Romanos 12, de 4 a 5. Vamos pegar aqui Romanos 12, né? Que forte, né? Essa 4 e 5, de 4 a 5. Vamos lá. Diz assim: pois como em um só corpo temos muitos membros, em cada um dos nossos membros tem diferentes funções. Assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós é um membro um do outro. Perfeito. Aqui mostra, quando essa Sagrada Escritura cita um só corpo, quer dizer uma só igreja, traduzindo apologeticamente e teologicamente a formação da Bíblia Sagrada, na sua interpretação, um corpo. Quando cita, por exemplo, Efésios 4:3 diz, né, há uma só fé, um só batismo, um só corpo, quer dizer, uma única igreja. Aquele corpo ali está citando o quê? A igreja. Quando nós olhamos também para 1 Coríntios 10:17, São Paulo diz o quê? Nós, embora muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Então, um só corpo, formamos uma só igreja, porque todos nós comungamos de um único pão, a Eucaristia, Cristo vivo descido do céu. Muito bem, continuamos aqui, né, esse belo estudo apologético do nosso irmão. Forte argumentação. Efésios 4:16. Eu sei os versículos memorizados que está aqui, a maioria deles, mas eu quero pegar com vocês na Bíblia alguns para vocês verem o quanto é forte isso aí, ó. 4:16. Olha o que diz, ó. É por ele que todo o corpo, coordenado e unido por conexões que estão ao seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria, efetua esse crescimento visando sua plena edificação na caridade. Vejam, meus irmãos, que como é perfeito quando está mostrando essa unidade dos santos com Cristo, dos santos que é a igreja, com Cristo que é a cabeça. Veja a função e o trabalho dos santos, e cabe dentro disso aqui aquilo que é mostrado em Apocalipse 6, de 9 a 10, na intercessão dos santos no altar da igreja celeste. Né? Muito bem. Continuemos o texto do nosso irmão aqui ao lado. Que é a única religião católica de Cristo. Isaías 42:1. Nós vamos lá para o Antigo Testamento. Isaías 42:1. Jesus diz: eis o meu servo, o meu eleito. Sobre ele repousa meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. Citação cumprida. Eu já trouxe essa apologética, citação, né? Profecia cumprida em Mateus 16. Veja aqui perfeitamente, não é? O estudo. 16, 18, 19. Tu és Quefas, e sobre esta Quefas construí a minha igreja. Então Jesus vem, cheio do Espírito Santo. Nós vimos no batismo, em Lucas 3:21. Não é? Ele fica cheio desse Espírito Santo para levar para as nações a verdadeira religião. E ali ele está sobre Pedro, fundando essa religião, fundando essa igreja. No 17 fala tudo que tu ligar, aí vem o termo religião, será ligado no céu. Perfeito. Continua, segue-se o texto. Nasceu da palavra viva, do próprio Jesus Cristo. João 1, de 1 a 2. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. Claro que essa tradução da Ave Maria, que eu estou com ela aqui, vai trazer verbo, né? Porque quando foi traduzido para o grego, se traduziu como palavra. Muito bem. Segue-se o texto. Vamos lá.
E não de um livro escrito por mãos humanas, pois Deus, não de um livro escrito por mãos humanas. Atenção, Jesus é a palavra viva de Deus que não é escrito por mão humana. E não de um livro escrito por mãos humanas, pois Deus não é Deus de mortos, mas sim dos vivos. Pois todos aqueles que morreram na fé em comunhão com Deus, assim como Abraão, Isaque e Jacó, não estão mortos, e sim vivos diante de Deus, como assegura Mateus 22, 32. Né? Portanto, os vivos, pois tanto os vivos quanto os mortos, até mesmo os que estão no inferno, intercede por nós. Aqui está a referência do rico, nos chamas do inferno. Para você ter uma ideia, na parábola do rico e Lázaro, o rico está no inferno intercedendo pelos seus irmãos na terra. No inferno, meus irmãos. Olha que apologética aqui, né? Poucos têm medo de citar, quem está no inferno está intercedendo. Não, talvez quem esteja no inferno esteja clamando, dizendo: tende piedade dos meus irmãos para que não faça o que eu fiz para poder estar nesses tormentos. Era o que o rico dizia. Pai Abraão, se um dos mortos voltar e avisar os meus irmãos. Pai Abraão, deixe que eu volte. Pai Abraão, mande Lázaro. Então nós vemos que o rico está nas chamas do inferno, intercedendo pelos seus irmãos. Veja que a apologética forte, não é? Para mostrar que existe sim intercessão dos mortos. Quando a Sagrada Escritura diz que Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos, mostra que todos estão vivos. Os mortos, que seriam os condenados ao inferno, até eles intercedem na pessoa do rico, na parábola do rico. Veja só. Quando a Sagrada Escritura diz que Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos, se cumpre quando Jesus diz na Eucaristia, em João 1,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem come deste pão viverá para sempre. Então Deus é Deus dos vivos, Deus é Deus dos eucaristizados, mostra que os eucarísticos são os verdadeiros vivos. Aí está. Mas nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas atende as orações de todos aqueles que lhe prestam culto. Orações daqueles que lhe prestam culto e que fazem a sua vontade. Foi o que disse aquele ex-cego curado ao Sinédrio. Diante do Sinédrio, testemunhou essa graça, como está relatado em João 9:31. Agora ele vai colocar fortes exegeses, que eu afirmei aqui, não é no texto dele. Ele coloca fortes exegeses apocalíptica, como está aí Apocalipse 6, 9 e 10, já citei, né? Também no capítulo 7, versículo 15, não é? Essa referência do capítulo 7, versículo 15, que mostra exatamente os santos, não é? Intercedendo. Vamos pegar aqui, para não deixar brecha nenhuma. É muito forte essa apologética do nosso irmão. Louvado seja Deus por sua vida, João Batista. Olha só, 7, 15, diz assim, ó: por isso estão diante do trono de Deus, e os serve dia e noite no seu templo, e aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Veja, já não tem fome, já não tem sede, já não tem sol nem calor, os abrasará, porque o cordeiro está no meio do trono, e será o seu pastor, e levará a fonte das águas vivas. Veja, esse versículo aqui, meus amados irmãos e irmãs, mostra no céu os santos, a ação dos santos no céu. Além de ele estar intercedendo, como nos primeiros versos do capítulo 6, 9 e 10, e quando abriu o quinto selo, vi as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus, no altar. Versículo 10 diz que eles clamavam em alta voz, pedindo justiça a que
contra os malfeitores que perseguem a igreja. Ou seja, meus irmãos, eles estão pedindo justiça a Jesus, os santos no céu, no altar, no trono do Senhor, pela igreja que está sendo perseguida, porque a igreja ela é una, ela é única. A igreja militante e a igreja triunfante e a igreja padecente, a igreja está em 3 lugares nesse momento. Ela está em 3 lugares. A igreja que já chegou à perfeição, que é como o próprio Jesus é, como São Paulo disse, seremos como ele é quando estivermos olho no olho com ele. Aí nós vemos que o escritor, a Epístola aos Hebreus 12, versículo 23 diz: a Assembleia Universal e de Deus juiz das almas dos santos que já chegaram à perfeição. Veja, das almas dos santos que já chegaram à perfeição. Então quer dizer que eles são perfeitos como Cristo é. Porque Jesus disse: sejam perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então nós sabemos que agora a função desses santos é trabalhar agora diante de Jesus com os anjos, intercedendo pela igreja que está aqui, a igreja militante. E essa igreja triunfante, ela trabalha em prol da igreja militante, e a igreja militante trabalha em prol da igreja padecente do purgatório. Forma esse L, esse V, né? Uma espécie de um V que céu, terra, purgatório. Céu intercede pela terra, terra por purgatório. Intercede por purgatório, fazendo esse elo, essa ligação, sendo uma única igreja, corpo de Cristo, seja triunfante, militante ou padecente. Ela é a única igreja de Cristo. Muito bem. Voltemos ao texto do nosso irmão. Olha lá. 8 de 3 a 4. 8 de 3 a 4, nós vemos os anjos vamos dizer assim, no super altar. Em um altar elevado, eles pegam do altar, e nós vemos isso aí, que o sacerdote, ele incensa o altar com turíbulo, não é? E a Bíblia diz que o sacerdote é o anjo do Senhor em Malaquias. Mas aqui nós vemos os anjos pegando as orações dos santos e levando para Deus, em forma de incenso, no 8, 3, 4. Voltemos agora para 2 Coríntios 5:9. Olha que forte, olha esse texto. 2 Coríntios 5:9. Que maravilha essa apologética. 5:9. Diz assim: e também, por isso, que vivos ou mortos, nós esforçamos por agradar-lhe. Pácata. Versículo que eu já tinha conhecimento sobre esse versículo também. Então São Paulo está dizendo, quer vivo, a igreja está fazendo uma referência, São Paulo está fazendo referência a quem? A igreja militante, quer vivos, aqui. E São Paulo diz, quer mortos. Então você viu no 7:15 de Apocalipse que eles estão servindo dia e noite no templo do Senhor no céu. Quem é eles? Os santos. E as santas, quem está no céu é santo, meu irmão. Não entra lá, só entra santo. Lá só está santos. Quando nós vemos em Apocalipse os anciãos servir dia e noite, os 24 anciãos, servir dia e noite sem parar. Não tem noite lá, né? Mas 24 horas servindo no altar do Senhor. Os anciãos são quem? São 24. 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro está representando aqueles 24 anciãos. Então a igreja serve dia e noite no seu templo, no céu, a igreja triunfante. Então Paulo diz que é vivo, que é morto, nós servimos ao Senhor. Então os mortos servem ao Senhor. Apocalipse está mostrando isso. Continuemos essa maravilha apologética. É por isso que todos os santos que prestam um culto a Deus nos céus intercedem por nós, que somos peregrinos na terra, pois até mesmo o exemplo da vida dos santos que morreram na fé e que permanecem firmes até o fim na força do Espírito Santo que habita nos servos do Senhor. Não é?
Então nós vemos aí João 14, versículo 16 e versículo 20. Eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade. Aí está. Ele coloca essa citação aí, né? Aí diz: que souberam encerrar sua carreira de fé em nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo e São Pedro e todos os apóstolos e São Francisco, Santo Antônio, Santa Bárbara, Santa Teresinha do Menino Jesus e etc. Através desse exemplo de fé, de todos os santos, que também é uma mediação que gera a conversão em nós cristãos, católicos, se nós imitarmos a fé dos santos, que refletem para nós a imagem de Jesus, Cristo. 1 Coríntios, 11, 1. 1 Coríntios 11, 1. Vamos pegar aqui o texto, maravilhosamente, né? 1 Coríntios 11, 1. E eu no capítulo 1, versículo 11. 11, 1. Muito bem. Diz assim, ó. Tornai-vos os meus imitadores, como eu sou do Cristo. Exatamente, não é aquilo que eu dizia no começo desse vídeo. Sede meus imitadores, como eu sou do Cristo. Então, Paulo está nos ensinando a ser imitadores. Aqui eu ia falar a referência, mas já está ali. Ele colocou a referência de qual? Que é a de Hebreus 13, 7. Sabei e vivei o que ensinou aqueles que vos pregaram a palavra de Deus e imitai-lhes a fé. Então veja Paulo, o santo São Paulo, dizendo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmãos, nós temos que seguir as pegadas dos santos. Esse negócio do sola Cristo aí, que nós vemos, não é? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Eu declaro, aleluia, glória a Deus, que Jesus é o meu único Senhor, único e ponto. Aí sai aquelas músicas velhas lá, não é? Adulterada, que cantei muito quando não conhecia a apologética, né? Que dizia lá, desses cantores aí das heresias: quero amar somente a ti. Veja o egoísmo, meus irmãos. Padre Léo, Santo Padre Léo, né? Dizia que essa música ela é diabólica, porque diz amar somente a ti. Peraí, Jesus disse: eu vos dou um segundo mandamento semelhante ao primeiro. Qual, mestre? Amai ao próximo como a ti mesmo. Esse segundo mandamento, ele é semelhante ao primeiro. Ele está ligado ao primeiro. Meu irmão, quem não amar a Deus, não ama os santos, não. Quem amar a Deus, ama os santos. Quem diz eu amo só a Deus e a mais ninguém, é mentira. Olha o que São João teologicamente escreveu na sua primeira carta. Que adianta eu dizer eu amo a Deus, mas eu odeio meu irmão? Eu quero dizer, eu digo que eu amo somente a Deus e desprezo os santos. São João refutou isso. São João, teologicamente falando. Grande teólogo São João. Veja aí. Continuemos aqui. Olha só. Filipenses 3, 17. Filipenses 3, 17. Vamos pegar essa referência de Filipenses 3, 17. Que maravilha nessa apologética desse nosso irmão. Louvado seja Deus pela vida dele. Filipenses 3, 17. 3, 17. Irmãos, sede meus imitadores e olhai atentamente para os que vivem segundo o exemplo que nós vos damos, porque há muitos por aí, de quem repetidas vezes tenho falado, e agora digo chorando, que se importam como inimigos da cruz de Cristo. Quem é os inimigos do crucificado? Quem olha para o crucifixo e diz que é o diabo?
Precisa dizer aqui? As heresias. As filhas de Lutero. Né? Muito bem, então São Paulo está aqui fazendo uma refutação. Olha, sede meus imitadores. Por que nós, grandes apologetas, chamamos São Paulo apóstolo de São Paulo da cruz? Porque São Paulo sempre falou, aonde pregou, quer aos filipenses, quer a Colossenses, quer aos Gálatas, quer a Coríntios. Paulo está falando aos Efésios, ele está falando da cruz de Cristo. Ele está falando da cruz de Cristo. 1 Coríntios 2:2. Eu não quero saber de mais nada. É São Paulo dizendo, viu? Ele diz assim: eu não quero saber de mais nada entre vós. Eu quero saber só de uma coisa: de Jesus Cristo. E Jesus Cristo crucificado. Olha aí, São Paulo da cruz. Lá no capítulo 1, versículo 18, diz: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem. Para nós, os salvos, na tradução da pastoral, ele diz: ela é poder de Deus. Entende? Então veja como é forte isso, né? Hebreus 13:7. Hebreus 13:7 também. É forte. É só apologética forte aqui, ó. Hebreus 13:7. Veja só, ó. Diz assim: lembrai-vos de vossos guias que vos pregaram, que eu acabei de citar, a palavra de Deus. Considerai como souberem encerrar a carreira e imitai-lhes a fé. Aqui imitar a fé dos santos. Por isso que os franciscanos seguem as pegadas de São Francisco. Por isso os salesianos seguem as pegadas de Dom Bosco. Por isso que os redentoristas seguem as pegadas de Santo Afonso de Ligório, grande doutor da igreja. Santo Afonso de Ligório, fundador dos redentoristas. E assim por aí vai. Né? E assim por aí vai. Então logo nós vemos isso se cumprir onde? Na igreja católica. Quem é imitadores dos santos, meus irmãos? É a testemunha de Jeová que é imitador dos santos? Não. É lá da Assembleia do sei das quantas, imitador dos santos? Não, lá diz que é imitador só de Cristo, a sola Cristo. Senhor, nós pregamos só em teu nome, nós curamos só em teu nome, nós expulsamos demônios só em teu nome. A tal da sola Cristo. Foi uma sola inventada por Lutero e refutada pela igreja, condenada pela igreja. As 5 solas luteranas foram condenadas pela igreja católica na Bíblia, na tradição escrita. Aqui, ó. Na tradição escrita. Então nós somos aquela igreja bíblica, que a Bíblia fala dela, que é um livro dela, para dizer que nós somos os imitadores dos santos. Que maravilha. Aleluia, glória a Deus. Não é? Tiago 5, versículo 10 e 11. Já estamos aqui, né? Ó. Tiago capítulo 5. Opa, já estou em Pedro. Já estou no primeiro Papa. Tiago 5, de 10 e 11. Dez e 11. Tomai, irmãos, por modelo de paciência e de coragem os profetas que falaram em nome do Senhor. Outra vez, para ficar bem claro, olha só. Tomai, irmãos, por modelo. Os santos é o que para nós? Modelos. Por isso, meus irmãos, nós temos, quando eu posto o Santo dos Dias, e eu tenho outras contas no Google, eu coloco lá assim, eu uso essas contas para colocar lá, escrevo lá, janela do céu, rogai por nós, espelho do céu, rogai por nós, para que as pessoas possam entender que os santos são isso, farol do céu, né? Rogai por nós. Outro dia, o padre Robson disse assim que um pastor luterano, colega dele, disse assim, padre, quando o senhor falar dos santos, diga que eles são os espelhos do céu da qual nós... Veja, um pastor protestante, coisa que eu não vejo católico dizer isso. Que vergonha. Uma pessoa que não é católico falar uma coisa dessa. Padre, quando o senhor falar dos santos, diga o seguinte, eles são os espelhos do céu da qual nós devemos nos espelhar. Olha aí.
Exatamente o que Paulo está dizendo aqui, modelo. Tenha os santos para vocês como modelos. Modelos. Isso destroça, arranca pela raiz o tá da sola Cristo. Uma das solas de Lutero. Olha, outra vez. Tomai, irmãos, por modelo de paciência e de coragem. Os quem? Os profetas. Tiveram coragem. Jesus disse, ali os profetas duraram até João 16 de Lucas. De João em diante é o reino de Deus que é anunciado e só os violentos buscam entrar neles. Meus irmãos, os santos foram tão violentos contra o pecado, vocês não fazem menção. É por isso que eu trago aqui, eu trouxe aqui o Espírito Santo, meteu assim um tição de fogo no meu coração, disse, traga nesse seu canal o santo do dia, eu tenho que trazer o santo do dia. Traga o santo do dia e você vê um pequeno relato, não é um relato todo do santo, é um pequeno relato de quem foi aquele homem, aquela mulher de Deus, o que fizeram para alcançar os altares. Mais de 2.000 corpos incorruptos tem na igreja, na Santa Igreja, e santos do século I para o século II. Santa Cecília está intacta, né? Segundo aí os perseguidores da Santa Igreja, foi um pozinho mágico que o Papa botou nos corpos, né? Que mentira, né? Se o que disse Santa Beata Maria Merec, Ana Maria Merec, que vão encontrar o corpo de São José incorrupto, não é do tempo do cristianismo, não é de antes do cristianismo. Eu quero ver o que é que vão dizer. Vamos para a apologética aqui do nosso irmão. Nós já vimos Tiago, o verso 11 falta, né? Verso 11, vamos lá. Vós sabeis que felicitamos os que suportam os sofrimentos de Jó. Vós conheceis o fim em que o Senhor o colocou, porque o Senhor é misericordioso e compassivo. Veja o fim em que o Senhor colocou Jó, na abundância. Se nós olharmos esse fim, esse termo, quando Jesus é Deus, né? Quando Deus dobrou tudo que Jó tinha, que Deus glorificou Jó, né? Nós vamos ver que é o que Deus faz com os santos. Aí está o olhar teológico dessa maravilha. Então veja, Paulo ensinando como Deus fez com Jó, como Deus glorificou Jó, dobrou tudo que Jó tinha. Porque veja, foi santo de paciência. A santa paciência estava com Jó, por isso alcançou a glória que alcançou. Muito bem. Depois de Tiago, segue-se o texto do nosso irmão. Pois o servo não é maior que o Senhor, mas o servo perfeito reflete a imagem perfeita do seu Senhor. Como está em Lucas, capítulo 6, versículo 40. Vamos lá, Lucas 6. Nem todos vamos pegar, tá, irmão? Que é muito grande. Mas vamos pegar alguns versos. 6, 40. Nem todos, porque é grande. O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito será como seu mestre. Aqui está. Como eu dizia, e como o texto do nosso irmão vem dizendo, que os santos são perfeitos, e como eu citava Hebreus 12, 23, de Deus juiz das almas dos santos, dos justos, que são os santos, chegar à perfeição, Jesus está dizendo que o discípulo é perfeito. Ah, aleluia, irmão, só Jesus é perfeito, aleluia. Peraí. Jesus está dizendo que o discípulo pode ser perfeito. Ser perfeito como vosso Pai do céu é perfeito. 5,47 de Mateus. Outra vez. Olha que maravilha. O discípulo não é superior ao mestre. Ninguém está acima de Deus. Mas Paulo disse, quando estivermos diante dele, seremos como ele é. O discípulo não é superior ao mestre. Ponto e vírgula. Mas todo discípulo perfeito será como o seu mestre. Como exatamente São Paulo descreveu, quando estivermos diante dele na glória, seremos como ele é, perfeito. Que maravilha, que estudo apologético aí do nosso irmão. Muito bom. Eu já usei muitos desses versos também sobre a questão dos santos. Continua. É por isso que a Santa Igreja Católica de Cristo, Mateus 16, 18, usa as imagens dos santos
que são os servos do Cristo, para serem respeitados e honrados por terem feito bem. Romanos 2,10. Muito bem, em Romanos 2,10 fala dessas obras. E com muita fé pedimos aos servos do Senhor, os justos, que chegaram à perfeição no céu, que interceda por nós na terra. Hebreus 11:1, eu já li, né? E 12:22-23, já citei aqui. 2 Coríntios 12, de 2 a 5, né? Esse nós pega, 2 Coríntios 12. Veja só, vai ficar um pouco longo os vídeos, mas eu tenho feito vídeo aqui com mais de 1 hora, né? Já estão acostumados, louvado seja Deus, nossos irmãos acompanhar. 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios 12, 2. Oferecer vossos corpos. Ah, não, esse não, esse é Romanos 12. Vamos lá. Conheça um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo, não sei. Se fora do corpo, também não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. E lá ouviu palavras inefáveis. Veja. É óbvio que São Paulo, para não se engrandecer, ele diz: conheço um homem. Mas esse homem foi o próprio São Paulo. Porque na carta aos Gálatas ele diz: 14 anos mais tarde subi para ver Kéfas por causa de uma revelação. Essa aqui. Revelação. Ouviu palavras que não é lícito ao homem dizer. Então ele foi conversar com São Pedro a respeito, pedir conselhos a São Pedro sobre a questão dessa revelação. Por isso que hoje está aqui na Bíblia, não cita os detalhes da revelação. Muito bem. Continua. Pois a própria Bíblia não proíbe a intercessão dos santos do céu, mas que aqueles que estão na terra, vejamos, um exemplo da primeira intercessão por justiça do sangue derramado de Abel, que o próprio Senhor revela para Caim em Gênesis 4:10. Por acaso, diz o Senhor a Caim, por acaso o sangue do teu irmão na terra não clama por justiça? Veja, nós sabemos, meus irmãos, que o sangue não fala. Que o sangue não fala. É a mesma coisa de nós pegarmos Apocalipse 6:10. Os santos clamavam no céu por justiça, como o sangue de Abel clamando por justiça. Então era a alma de Abel. Veja aí a intercessão dos mortos. Muito bem, segue-se o texto. Diante dessa verdade de fé, vemos com clareza que os santos dos céus intercedem por nós na terra, pois são as falsas doutrinas humanas que usam a Bíblia e ensinam de forma distorcidas e criam normas humanas para fazerem várias proibições que são condenadas pela própria Bíblia, como vemos em Colossenses. É os últimos versículos, então vamos pegar, né? O vídeo até que for pequeno. Vamos pegar Colossenses 2, 22. É Colossenses 2, né? Colossenses 2, 22. Veja só. Proibições estas que se tornam perniciosas pelo uso que delas se faz e que não passa de normas e doutrinas humanas. Meu irmão, essa apologética aqui, você perguntou para mim, João Batista, meu grande irmão João Batista, que louvado seja Deus, nos encontrou no YouTube, por obra de Deus. Eu estou precisando de uns apologetas. Eu preciso de uns apologetas de coragem, de firmeza. Eu sei que tem vários aqui. Tinha um que desapareceu e esse tinha um plano de nós um dia fazermos umas lives quando chegasse aos 1000 inscritos. Depois que eu cheguei aos 1000 inscritos, meus irmãos, não tem como fazer live. Porque se precisa do StreamYard é só por computador. Então não tem eu com um simples celularzinho aqui fazer live com outra pessoa lá de outro estado, de outro lugar,
pelo YouTube. Mas eu quero reforçar aqui que os apologetas católicos, se quiserem, alguns deles, não é? Para nós fazermos pelo Facebook, a gente faz. Que no Facebook a gente pode colocar até 5 pessoas para fazer a live, né? Quem quiser, nós fazermos lá, a gente baixa depois lá os vídeos e posta nos canal do YouTube. Quem quiser, se nosso irmão aí, João Batista, quiser, esteja convidado para nós falarmos nesses assuntos, como é lenda, como diz nosso irmão Luiz Henrique, a nossa igreja. Olha aí que maravilha. São normas e doutrinas humanas, meus irmãos. As heresias, tudo aquilo que mentem, as peçanhas, o vômito do capeta contra a igreja, Apocalipse capítulo 12, versículo, né, 14 em diante, mostra o dragão vomitando contra a mulher. Que é a mulher? A igreja, a imaculada, as blasfêmias, as injúrias, as mentiras, as calúnias contra o corpo de Cristo. Será que se alguém serrar a minha cabeça aqui e arrancar minha cabeça fora, o meu corpo vai continuar vivo? Ou a cabeça por acaso vai? Não vai. Cristo e a igreja são inseparáveis, inseparáveis. Ele é a cabeça, a igreja é o seu corpo. Olha o versículo 23, ó. Olha, preste atenção. Elas podem, sem dúvida, dar a impressão de sabedoria, enquanto exibem culto voluntário. O que é culto voluntário? Humano, criado por homens. O culto criado por homens, coisa de homens, criações humanas, não vem de Deus, de Jesus. Enquanto exibem, se amostram por aí nas esquinas, né? Exibem culto voluntário de humildade, de austeridade corporal, mas não tem nenhum valor real e só serve para satisfazer a carne. Ah, o mundo gosta. O que é satisfazer a carne? Não, eu quero deixar de fumar, vou passar hoje eu vou me tornar protestante, deixei de fumar. Ah, eu quero livrar-se da cachaça, passar para protestante, deixei de... Prestem atenção, meus irmãos. Quando um católico, né, acontece de fazer isso, de passar para uma seita protestante para deixar de fumar, para deixar de beber, para deixar de trair a esposa, ou a esposa de trair o marido, quando passa para uma igreja falsa dessa, o que é que acontece com essa pessoa? Acontece que ela só mudou no nome e já se libertou. Não, preste atenção, não foi Jesus que fez isso. Não foi Jesus que fez isso. No momento em que o pastor diz, você aceita, o aceita é passar, você aceita agora o nosso Jesus, aceita nesse momento, quando a pessoa diz aceito, quer dizer, o aceito é, vamos traduzir, você passa agora para a nossa igreja e você já está salvo. Você já está liberto. Olha aí. Não é assim que Jesus... Onde é que está escrito que Jesus que funciona assim? Não é assim em canto nenhum. Então é uma espécie de lavagem que aquela pessoa... A sua mente foi convencida, a sua mente é convencida que se ela sair da estrada e for para o caminho do asfalto para o terrão, se ela sair do asfalto para o terrão, ela está convencida que ela está liberta. Num passe de mágica assim, ó. No conto da carochinha. Que isso é conto da carochinha. Né? Então já está liberto, já está... Não tem nada a ver com isso. E aqui o nosso irmão coloca 2 Timóteo 5:4. Olha só. 2 Timóteo 5:4 para nós encerrarmos o vídeo. 2 Timóteo... Vou pegar aqui. 5. 2 Timóteo tem capítulo 5. Irmão, 2 Timóteo não tem capítulo 5 não, meu irmão. 2 Timóteo não tem capítulo 5, você vai até o capítulo 4. Acho que é capítulo 4, verso 4, né? Que você colocou. 2 Timóteo, pode ser 2 Timóteo 4:4, né? Vamos ver aqui, 2 Timóteo 4:4, se é. Apartarão, é isso mesmo. Você colocou 5, não tem capítulo 5, é capítulo 4. Capítulo 4, verso 4. Perfeito. Diz assim, ó. 4:4, 2 Timóteo. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas.
Tu, porém, ser prudente em tudo. Aí está. Então, o que eu acabaram de dizer, saiu, eu era católico, agora eu sou crentense, agora eu estou liberto. Agora eu estou salvo. Agora Deus cachaça, agora Deus cigarro, agora Deus vício, agora Deus isso. Isso é o quê? O que foi que disse aqui o texto? Isso é apenas algo corporal, dá impressão de religiosidade, dá impressão de espiritualidade, dá impressão de que é Cristo. Não é. Não é. São Paulo disse isso em 2 Coríntios 11, de 1 a 13. São Paulo fala isso. Das falsas libertações, das impressões de libertações dos vários cristos apresentados. Muito bem, então aqui nós encerramos, né? Quero agradecer ao nosso irmão João Batista, né? Por colocar aqui. Tem outra apologética dele aqui também, mas eu trouxe essa daqui sobre os santos, porque nós estamos vivendo no tempo em que os gigantes católicos estão se despertando para a fé. Esses dias uma moça se deparou, uma irmãzinha, com o meu canal e disse: olha, eu só sou inscrito no canal de ex-protestante. Porque eu vejo ex-protestante dá tudo o que tem, ex-protestante se aprofunda. Eu comprei quase todos os... Não, aqui eu já estou aumentando. Não, ela disse assim, eu comprei vários livros, quase todos não, né? Vários livros do ex-protestante Scott Hans, de outros grandes ex-protestantes, e agora me deparei com esse belo vídeo aqui no seu canal. Estou fazendo minha formação católica. Católicos por caridade, se forme, receba diploma na fé católica. Para não te enganarem, nem enganar os tua casa, para poder tu ensinar os de tua casa, para que os lobos não venham roubar as ovelhas. Os lobos são incansáveis, como diz Isaías, são insaciáveis. É de noite, de dia nas portas, batendo nas portas. Irmão, posso dar uma palavra? Não vai dar palavra, não. É só uma palavra. Aquela palavra que lançou ali, já lançou de um modo escrito, adulterado, e já explicou de uma forma distorcida. Aí fica no coração daquela pessoa, mesmo que aquela pessoa não pode ir, pronto, já deu a sua palavra, vá-se embora, mas aquilo fica. Foi o que? Uma semente semeada. Aquilo vai para o coração da pessoa. Meus irmãos, sabe por quê? Tem que conhecer, ir para a rocha, Mateus 7,24, sabe por quê? Porque um dia, quando o sofrimento bater na porta, e que no sofrimento, essas pessoas chegarem, porque ele só pega as pessoas, o diabo sabe o canto fraco da pessoa, o capeta sabe. Então chega no sofrimento com aparência de religiosidade, de espiritualidade, ajudando nisso, ajudando naquilo. O que é que acontece? O sujeito vai se perverter. Eles pegam no sofrimento, eles compram dando feiras. Quando dão feiras para as pessoas, lá dentro das feiras tá lá mensagens protestantes incentivando a seita a seguir, e os católicos restauram casas das pessoas. Isso é uma forma de comprar, de induzir as pessoas. Aqui no Nordeste, em alguns lugares, no Rio Grande do Norte, eles estão furando poços para as pessoas. Depois que furam os poços, fazem um grande culto lá, e aí perguntam, quem vai aceitar Jesus é o passar. Aos primeiros, os donos da terra são os primeiros a passar. Isso chama comprar os outros. Isso é fraude. Comprando as pessoas. Pelo amor de Deus, conheça os santos, conheça a fé linda e rica que Jesus deixou para mim e para você. Você não paga nada, você não vai pagar nada, na dica de nada, é grátis para conhecê-la. Os santos deram gogó, o sangue deu no queixo, para que você pudesse hoje, em cima desse sangue dos santos, perseverar e conhecer a fé rica e linda da igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, ó. Olha o que esse homem, olha o que esse irmão colocou. Você viu aí comigo, aqui ao meu lado. Olha aqui, ó. Olha. João Batista. Tá vendo aí? Uma hora atrás. Ele está perguntando para mim. Vamos ler o começo.
Bom dia, irmão. Será que você pode avaliar esses argumentos, essa argumentação bíblica que defende a intercessão dos santos? Sim, avalio perfeitamente. E aqui, se eu fosse dizer para você, irmão, de 1 a 10, a nota que eu daria aqui, de 1 a 10, é 100. De 1 a 100 é 1000. Os católicos precisam conhecer isso aqui, defender a sua fé que é rica. O padre Luiz Toro, ele diz que a Igreja Católica ela é um gigante adormecido, que no dia, porque a verdade está nela, ela tem Jesus, que é a centralidade, pão vivo descido do céu, da fé dessa igreja, ela tem os santos, ela tem a Virgem Maria, ela está com toda a verdade completa, selada. No dia em que esse gigante despertar, não sobra heresia para nada. Será destruído tudo e vai despertar, viu? Porque a Virgem Maria, na aparição de La Salette, disse que haverá a conversão dos protestantes à Igreja de Cristo, à Igreja Católica, em massa. Eu, a minha esposa, José Placência, Scott Ramos, Fernando Casanova, né? Esse pastor agora aqui, o nosso irmão Daniel Silveira, que era diácono da Assembleia de Zeus. Diácono só tem na Igreja Católica, é diácono. Era diácono da Assembleia de Zeus, não é? Tantos outros aqui no YouTube, amado, tá cheio de ex-protestantes aqui no YouTube. Jovens, moças, rapazes, que se converteram à Igreja de Cristo. Outro lá pegou o livro da patrística e lá se converteu. Deve de apresentar aí um livro. Eu vou ler, eu só ler a Bíblia. Aí quando foi um dia o livro lá, deu uma coceirinha nos dedos, pegou o livro e foi ler. A primeira frase que escreveu, se converteu à Igreja Católica. Hoje está aí. Ela tem um canal, ela é da Bahia. Essa jovem, esqueci agora o nome do canal dela. Ela é versada em patrística. É igual o José Placência, que também foi conhecer a verdadeira igreja, conheceu a Igreja Católica, que é a verdadeira. Nós temos uma fé rica, meus irmãos. Quando esse gigante despertar, o inferno vai ser esmagado. Vai nos triunfos do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração da Virgem Maria. Isso vai se concretizar. Meus irmãos, já falei demais. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada sempre viste, e que a Virgem Maria te cubra, João Batista, com todas as ricas bênçãos do céu, porque ela é a mãe de todas as graças. Ela distribui as graças de Deus para os seus filhos. Não sei se vocês pegaram aqui no fundo, a minha esposa gritou de lá, salve Maria mesmo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Até a próxima vez, se Deus quiser.